Abra sua Bíblia no Evangelho segundo João, no capítulo 14. Vamos ler apenas do verso 12 ao 14. Evangelho segundo João, capítulo 14, do versículo 12 ao 14. A palavra de Deus diz assim: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Amém. Ó Pai, obrigado pela tua palavra que lemos nessa manhã. Meu Deus, é ela que buscamos, não buscamos, Pai, palavras de homens, doutrinas humanas, meu Deus, que não podem atingir o nosso ser espiritual, mas buscamos a Tua palavra, aquela, meu Deus, que de fato nos dá instrução, que edifica a nossa vida, meu Deus, e por ela vivemos, porque o justo viverá pela fé. Somente pela Tua palavra, meu Deus, é que temos fé. E por isso, ó Pai, te pedimos que nessa manhã o Senhor tenha total liberdade nesse lugar, para falar aquilo que o Senhor deseja falar e aquilo que precisamos ouvir. E eu te peço que o Senhor use a minha vida como esse teu instrumento, que eu possa entregar a tua mensagem e que todos nós, meu Deus, sejamos impactados por ela, colocando ela em prática, meu Deus, e sermos todos abençoados. Assim oramos, te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmão. Irmãos, nós, como oramos aqui há pouco, né, já é natural para nós orar em nome de Jesus. Isso meio que sai como automático, né? Até mesmo para aquele que não é cristão, não se rendeu a Cristo, muitas vezes ele invoca o nome de Jesus nas suas orações, nas dificuldades. É natural para nós. E de fato fazemos isso com certeza, porque se oramos no nome de Jesus, nós sabemos pela palavra de Deus que Ele é o único mediador, é Ele quem medeia, né, as nossas petições com Deus. Lá em primeira carta de Timóteo, no capítulo 2, versículo 5, vemos que porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus. Então, nós de fato vemos na palavra que Ele é o único capaz de ser esse mediador. E também é nele que reside o poder. Nós, quando oramos, não temos condição espiritual de fazermos sem clamarmos no nome dele, porque o poder não está em nós, mas nele. E também Paulo, quando escreve aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 1, no versículo 24, ele diz assim: mas para os que foram chamados, tanto judeus, eu estou lendo o versículo certo? Tanto judeus como a gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então a Bíblia diz que Cristo é o poder de Deus e a sua sabedoria. Então quando oramos e falamos em nome de Jesus, nós fazemos isso de maneira correta, porque de fato é Ele o único mediador e somente Ele é poderoso para fazer isso. E nesse momento do texto que nós lemos, Jesus está consolando os discípulos, porque se você depois ler os outros versículos do capítulo 14, você vai ver que Jesus está dizendo: não se turbe o vosso coração, na casa do meu Pai há muitas moradas, eu vou, mas eu volto para buscá-los, para mim mesmo. E então Jesus está dizendo palavras de consolo, porque os discípulos sabiam, a própria confissão de Pedro, né? Senhor, para quem iremos? Só Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos visto e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então, Pedro cria nisso, e os discípulos, seus apóstolos também, sabiam que somente por ele todos aqueles sinais eram feitos. Então eles ficam meio que como órfãos, sabendo, né, ouvindo de Jesus que ele vai embora, há aquela indagação, né, de
Tomé: Senhor, para onde vamos? Nós não sabemos o caminho. E Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Filipe diz: mas o Senhor está dizendo que nós vamos para o Pai, nós não conhecemos o Pai. E Jesus diz: mas como vocês não conhecem? Se vocês têm estado comigo, não têm visto o Pai? Então Jesus dá essas palavras de consolo e diz a eles que ele enviaria um outro Consolador, que estaria com eles, mas que eles também fariam obras, inclusive obras maiores, como Jesus diz aqui, falando a respeito da pregação do Evangelho que seria dado a eles e a nós. Então Jesus está consolando os discípulos acerca da sua partida, dizendo a eles: não se entristeçam, vocês poderão continuar usando esse poder, porque eu vou delegá-lo a vocês, e no meu nome vocês farão coisas maiores, coisas semelhantes às que eu fiz, de curar cegos, de ressuscitar mortos. Jesus dando essa palavra para o seu povo. E nesse mesmo capítulo, como eu disse, lá no versículo 16, Jesus promete a eles o Consolador: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Em suma, não fiquem tristes com a minha partida. Eu vou pedir que Deus envie o Consolador, e ele estará para sempre com vocês. O Espírito Santo, então, habitando conosco. E este é o revestimento de poder. Jesus então dá essa promessa aos seus discípulos, que com esse Espírito haveria a possibilidade de fazer coisas semelhantes a dele e com relação à pregação do Evangelho. Jesus reforça isso ainda no Evangelho de João, no capítulo 16, um pouquinho à frente agora do versículo 19 ao 24, Jesus diz assim: percebendo Jesus que desejavam interrogá-lo, perguntou-lhes: indagais entre vós a respeito disto que vos disse? Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Em verdade, eu vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas, depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também, agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei. O vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, ele vos-la concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Jesus então enfatiza a necessidade de orar em seu nome, dizendo mais uma vez que quando ele partisse, até haveria uma tristeza momentânea por causa da morte de Jesus, mas isso depois seria convertido em alegria, fazendo uma analogia com o parto, né? O parto, que tem parto natural, né? Agora com a cesariana ficou mole, né? Toma a injeção, anestesia, não sente nada, mas no parto natural é doído, né? Os homens não são capazes de suportar, mas isso depois se converte em alegria quando vê o seu filho nascido. Então Jesus diz da mesma maneira, isso depois será convertido em alegria, porque quando vocês de fato virem que ao pedirem meu nome, e assim será feito, vocês ficarão alegres com isso. Então Jesus repete a necessidade de orar em seu nome. E, irmãos, por que nós estamos lendo essas passagens? Por que estamos falando desse assunto? Porque não há nada mágico nessas palavras. As pessoas buscam algo que dizer, pelo que nós lemos das histórias, né? De abracadabra, dizer alguma palavra mágica, um poder numa palavra, né? E aquilo vai acontecer. Não é uma palavra mágica. Não basta apenas dizer em nome de Jesus, e aí a mágica acontece. Não há nada mágica nisso.
há apenas alguém pedindo alguma coisa a outra pessoa em nome de um terceiro. Concorda? Nós, quando oramos em nome de Jesus, estamos pedindo a Deus alguma coisa em nome de Jesus. Nada mais é do que isso. Mas o que de fato importa nesse sentido, e isso é que é o importante nós entendermos nessa manhã, é que o que está em jogo é quem está pedindo representa a Cristo. Porque o que essa palavra diz é que estamos pedindo em nome de Jesus. Ou seja, é como se nós estivéssemos representando Jesus. Ao pedirmos ao Pai em nome dele, é como se um representante dele estivesse diante de Deus pedindo alguma coisa. Então veja, é importante entendermos se quem está pedindo representa a Cristo. Veja o que diz o Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículo 40. Precisamos entender, irmãos, para que nós mesmos não nos enganemos. Não é nem tanto que alguém te engane, é que você não se engane. Porque disse Jesus em Mateus 10, 40, quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Ou seja, quem recebe vocês, recebe a mim. É o que Jesus está dizendo. Quando envia os 12 e diz a eles, dando a eles os estímulos, as admoestações, mostrando as dificuldades. E Jesus está dizendo, quando vocês forem, aqueles que receberem vocês é como se estivessem me recebendo. E aqueles que me recebem, recebem a Deus, a quem Jesus também representava. Então o que está em jogo ao pedirmos é, quem está pedindo representa a Cristo? Porque se acreditarmos de outra maneira, é uma palavra mágica. E aí, irmãos, qualquer um que estiver nesse mundo que não seja cristão, basta clamar em nome de Jesus e aí aquilo acontece. Não é assim que nós precisamos entender. E na Bíblia nós vemos alguns exemplos disso, de pessoas que representaram Jesus. Vamos lá para o livro de Atos, em que nós temos algumas passagens de homens que representavam Jesus e de fato fizeram maravilhas. Atos capítulo 3, versículo 6, diz assim, Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Pedro então cura um coxo na porta chamada Formosa, mas ele diz, em nome de Jesus, anda. Ele clama o nome de Jesus. No capítulo 4, versículo 10, diz assim, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Pedro, ali na porta, vê o coxo, mas ele clama em nome de Jesus e aí a cura acontece. Mas nós sabemos que Pedro era um representante de Jesus. Os apóstolos representavam Cristo após a sua assunção. Cristo era representado pelos apóstolos. Um outro exemplo, Filipe, ainda no livro de Atos, no capítulo 8, dos versículos 4 ao 7, Atos 8, do 4 ao 7, diz assim, entre mentes os que foram dispersos iam por toda parte, pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe fazia. Dizia, ouvindo-os e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Então Jesus pregava a palavra anunciando a Cristo e representando ele.
curava muitos e expulsava muitos demônios, porque Filipe era um representante de Jesus. Também nós vemos Paulo, ainda em Atos, no capítulo 16, dos versículos 16 ao 18, Atos 16, do 16 ao 18, diz: aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Homens que estão representando Jesus. Todos esses e outros que eu não citei aqui foram homens que representavam Jesus. Foi por isso que foram chamados cristãos. Nós somos chamados cristãos porque imitamos a Cristo. Nós representamos a Cristo. E nós, então, temos esse privilégio de orarmos em nome dele. Esse é o chave, esse é o ponto-chave. Ao ponto de vermos como representamos Cristo, se ainda restar alguma dúvida, os irmãos vão ver que quando os cristãos eram perseguidos, Jesus dizia que eles estavam perseguindo a quem? A igreja? A ele. Ele mesmo diz a Paulo, a Saulo ainda, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas Saulo estava perseguindo a igreja. Então, de tal maneira representamos a Cristo, que até mesmo nas perseguições estão perseguindo não a nós, mas a Ele, porque nós estamos o representando. Então, irmãos, esse é o ponto-chave. Se nós acreditarmos que simplesmente não sendo representantes, dizemos o nome de Jesus, há uma diferença grande. Porque não estamos o representando, nós estamos acrescentando o seu nome. E há uma diferença muito grande em pedir em seu nome e acrescentar seu nome. Entende isso? Tem muitos que acrescentam o nome de Jesus à oração, mas não o representam. E acontece alguma coisa? Será que vamos acreditar que isso acontece? Veja aí uma passagem em Atos 19, que os irmãos também conhecem. Alguém que usou o nome de Jesus, mas não o representava. Atos 19, versículo 13, você lembra daqueles sacerdotes, daqueles exorcistas ambulantes, lembram? E aí diz assim: e alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Olha só, irmãos, é muita cara de pau. Alguém chegar e falar assim: olha, eu peço ao Senhor alguma coisa em nome do fulano que te representa. Esse é um 171, não é? Esse é o estelionatário, aquele cara que não tem autoridade nenhuma, mas é o amigo do amigo. Olha, eu sou amigo do amigo, eu sou filho de um pastor, eu sou filho de um diácono. Meu irmão, você não é nada. O próprio diabo diz para eles assim: olha, eu conheço Paulo, que é representante de Jesus, e conheço Jesus sim, mas você eu não conheço por nada. Você não representa ninguém, não adianta invocar o nome dele. E levou uma surra. E é assim que acontece, irmãos. É a diferença entre pedir em seu nome, sendo seu representante, e acrescentar seu nome. Se você acreditar que apenas acrescentando o nome de Jesus, a sua oração, você vai conseguir alguma coisa, engano seu. Você vai continuar levando uma surra do capeta. Então, nós precisamos entender o que é representar Jesus e acrescentar seu nome, porque a Bíblia assim nos mostra, nos representa. Veja o que Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 20. 2 aos Coríntios 5, 20. Diz assim: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo,
como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Paulo retrata os cristãos como embaixadores de Cristo. Você conhece, né, um pouco, não sou especialista, né, em relações internacionais, em consulado, em embaixadores, mas você entende que um embaixador representa o Estado, né, a nação, em qualquer lugar que ele vá. Em cada país costuma ter uma embaixada, né, e um embaixador. Aquele lugar representa tanto a nação que é limitado até. As leis internacionais ali dentro não são as mesmas, né? Você já viu no filme o cara querendo fugir para a embaixada? Vou fugir para a embaixada, tem que ser dos Estados Unidos, né? Se for do Brasil, não vai adiantar muito. Então, eles correm para a embaixada, porque acreditam, lá eu vou ser tratado como um cidadão da minha nação. Fora da embaixada eu sou um estrangeiro, mas ali dentro eu sou um cidadão. Então, nós estamos no mundo, mas estamos como representantes de Cristo. Somos seus embaixadores. E aí, irmãos, nós temos que aprender e fazer uma autoanálise das características de um representante. É por isso que eu digo que nessa manhã nós temos que nos analisar, para não nos enganarmos. Porque pode ter muita gente que acha que é representante, mas está se enganando, porque a Deus não engana. E mais cedo ou mais tarde, nem aos outros vai enganar. Porque eu costumo dizer que o malandro também se enrola. Ele consegue enganar alguém por muito tempo, mas não para sempre. Então, Deus ninguém consegue enganar, mas às vezes o cara se engana. Diz assim, não, eu sou um representante de Cristo. Será? Será que você de fato é? Então vamos ver aqui 3 pontos que eu separei. Primeiro, todo representante age como o representado. Entende isso? Quando Paulo diz isso lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou seja, Paulo está dizendo, eu represento a ele, façam como eu faço. Então, o representado, né, tem que ser espelhado no seu representante. Cristo, então, tem que ser espelhado em nós, no nosso comportamento. Imagina, irmãos, que nós, alguns de nós aqui, eu, por exemplo, se pastor Maurício chegar e falar assim, olha, tem um evento aí da Nova Vida que nós não vamos poder ir, mas vá lá nos representando. E aí, eu chego lá, diante do bispo, barba por fazer, né? Todo largado, né? Falando palavrão. E aí, bispão? E aí, bêbado? Chego bêbado ainda por cima, aí tiro meleca, esfrego no bispo. Imagina. Aí, o bispo vai olhar assim para mim, você é da igreja de São Cristóvão? Maurício te mandou aqui? Não acredito. Maurício mandou você como representante dele? Maurício não faria isso. Então, se eu vou lá, eu tenho que representar como se fosse Maurício. Eu tenho que ser um representante como ele. Se vem algum chefe de Estado e vem um embaixador, o embaixador tem que tratá-lo e agir como se fosse o da sua nação. Tem que representar, tem que agir da mesma maneira. Então nós não podemos acreditar que vivemos uma vida mais representando o diabo do que a Cristo e achar que somos seus representantes. Não podemos, irmãos, isso não cola. Jesus sabe muito bem quem o representa, por isso os apóstolos faziam milagres, porque de fato eram seus imitadores. E para representar Jesus, só aquele que recebeu o Espírito Santo. Veja Atos capítulo 19, do versículo 1 ao 7. Né? As pessoas podem dizer assim, mas para ser representante dele, o que eu preciso? De uma procuração, de uma outorga? Sim, a outorga do Espírito Santo. Atos 19, do 1 ao 7. Diz assim, aconteceu que estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes, recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes?
Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Paulo, quando vai a Éfeso, pergunta aos irmãos: vem cá, vocês receberam o Espírito Santo? Mas eu não sei nem o que é isso. Mas que batismo foi esse que vocês receberam? Não, a gente foi batizado no de João. João, ele batizava para arrependimento, para que você cresce naquele que viria depois dele. Mas aí Paulo diz assim: olha, cara, já houve uma atualização desse software, que é o Evangelho. Tem uma boa notícia aí, tem uma notícia nova. Aquele cara que João disse que viria, ele já veio. Ele já veio. Então vocês têm que ser batizados no nome dele. Não mais representando aquele que viria, mas aquele que já veio. E aí, quando eles oram e batizam eles em nome de Jesus, vem sobre eles o Espírito Santo, dando a eles a capacitação, dando a eles a outorga, a chancela, dizendo: esse agora representa Jesus. Esse agora é meu. Então, quando nós agimos como representantes, nós queremos o mesmo que o representado. Sim ou não? Se eu chego lá numa festa representando o pastor Maurício, e aí o bispo diz assim: você quer beber alguma coisa? Eu falei: tem cerveja aí? Faz sentido? Não faz sentido. Então, se eu sou o representante dele, eu tenho que agir como ele. Como Paulo disse: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, se eu o represento, eu tenho que agir como ele, tenho que querer as mesmas coisas que ele. Né? Então veja, na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 2, primeira carta de João, capítulo 2, dos versículos 3 ao 6. Olha só: ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Então veja como é o representante de Jesus. Ele guarda os seus mandamentos e assim os pratica. Aquele que diz que guarda a sua palavra, mas mente, esse é o estelionatário. É aquele que quer adicionar o nome de Jesus. Opa, eu quero pegar carona nesse cristianismo, vou adicionar o nome desse cara para ver se eu me dou bem. Isso é estelionatário, irmãos. Esse não é o representante, esse é aquele cara que está tentando tirar proveito no nome de Jesus. Esse não cola, porque Jesus não faz a sua vontade. E é uma consequência para quem o ama e permanece nos seus mandamentos, o representar. Mais à frente, aí na primeira carta de João, no capítulo 3, do versículo 21 ao 24, diz assim: amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Olha só o que é importante. Se eu de fato sou representante, eu guardo os seus mandamentos e faço o que ele gosta. Eu começo a agir da maneira que ele age, começo a agir da maneira que lhe agrada. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Se o meu modo de agir se assemelha
ao modo de Jesus, se creio nele conforme as Escrituras, nisto reconhecemos o Espírito Santo nas pessoas. Nisso reconhecemos que é um representante, nisso reconhecemos que é um cristão. E aí, quanto mais eu vivo assim, mais eu tenho vontade do que ele tem vontade. Mais eu peço o que ele quer, porque eu vou me assemelhar com ele, aquele quem eu estou representando. Ao passo que aquele que engana a si mesmo, achando que é um representante dele, mas não guarda os seus mandamentos e não os pratica, está mentindo. Esse não o representa e aí não cola clamar pelo nome de Jesus em oração. Então, se queremos o mesmo que ele, há concordância no que pedimos. Ainda na primeira carta de João, agora no capítulo 5, no versículo 14 e 15, é quando nós vemos o poder da intercessão. E esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então, pedir em nome de Jesus é meio que uma consequência de amá-lo e guardar os seus mandamentos, pedir o que ele quer. E aí Jesus diz que há uma certeza de que ele ouve e faz. Mas, eu friso para os irmãos, se queremos isso, precisamos agir como o representado. Se eu não faço assim, se eu me engano, ao sair daqui, vivo a minha vida mundana, não tenho comunhão com Deus, não o busco, não oro, não estudo a palavra, não frequento os cultos, se eu não tenho uma vida com Deus, será que eu sou o representante dele, irmãos? Será que eu tenho esse prazer, se eu amo os seus mandamentos, se eu busco fazer a sua vontade, será que eu de fato sou o seu representante? Será que eu estou me enganando? Tem muita gente, irmãos, que engana, mas eu digo, não dá para enganar para sempre. Até mesmo líderes de igrejas, pastores, que estão se enganando, mas um dia a verdade se revela. Jesus deixa tudo às claras, amém? O segundo ponto é que essa pessoa, esse representante, é investido de autoridade, concorda? Voltando lá ao embaixador. O cara que representa uma nação, ele tem uma autoridade naquele país, não é? Ele tem poder para fazer algumas coisas. O embaixador, ele tem poder de tabelião, não é um cartório, mas se ele precisar emitir uma procuração no seu nome lá, ele vai emitir, ele tem poder para isso. Ele tem poder de emitir passaportes, ele tem poder para alguma coisa. Então ele é investido de autoridade, mas apesar de investido dela, nenhum representante é maior que aquele que o enviou. Não foi isso que Jesus disse? O servo não é maior que o seu senhor. Se vão perseguir vocês, é porque eles me odeiam. Não é por sua causa, é por minha causa. Por isso que o representamos, porque ele está acima de nós. Então, nós que temos autoridade, nos foi investida, recebemos essa autoridade, em nenhum momento nós podemos acreditar que temos mais do que aquele que representamos. Se pastor Maurício se ausenta, em férias, ele sai, fica lá 3 semanas fora, ele diz, olha, pastor Manuel e pastor Paulo, vocês agora são as autoridades espirituais na minha ausência. Aí pastor Paulo falou assim, opa, é esse mês agora que a gente tira o Maurição, vamos implantar aqui um monte de coisa nova, vamos implantar o culto do paletó, a gente vai vir aqui, vai todo mundo cair no poder, vamos fazer trenzinho, vamos fazer um monte de coisa. Eu tenho autoridade para isso? Não. Eu não tenho autoridade porque o líder é ele. E eu represento, mas com a minha autoridade limitada. Eu não tenho autoridade para, na ausência dele, fazer do que me dá na telha. Até mesmo porque eu represento. Se eu represento, eu tenho que ter as minhas convicções alinhadas com a dele. Até posso discordar, mas ele sendo a autoridade, eu me submeto. Mas o fato é que se eu sou o seu representante, eu não tenho mais autoridade com ele. O próprio Senhor Jesus disse isso, que quando ele nos deu os dons e talentos,
quando um dia ele voltasse, ele nos cobraria. O que é que você fez com os dons e talentos que eu te concedi, com a autoridade que eu te concedi? O que é que você fez? E aí, quando ele voltasse das férias, ele ia ver aqui uma balbúrdia, né? Tudo diferente. Ele ia perguntar para eles: o que vocês fizeram? Eles estão malucos? Eles perderam a cabeça? Quem disse a vocês que vocês tinham autoridade para isso? Não. Então, quem tem a autoridade como um representante ou embaixador, jamais ele tem mais autoridade do que o chefe da nação. E nós assim também somos, porque todo cristão recebe poder para testemunhar. Atos 1:8, recebereis poder e aí sereis minhas testemunhas. Recebemos poder, todo cristão também recebeu poder para vencer o medo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, diz que Deus nos tem dado espírito de poder, né? 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, diz que nós não recebemos espírito de covardia. Diz assim, deixa eu ver aqui, segunda carta a Timóteo. Segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 7, diz: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então Deus nos deu poder, não de covardia, mas de amor, né? De moderação. Então nós recebemos poder, recebemos também para operar milagres. Está lá em João 14:12, como nós lemos aqui: vocês farão coisas maiores do que eu e semelhantes às que eu fiz. Então nós recebemos autoridade e poder para, representando Ele, no nome dEle, fazer milagres. Mas de nenhuma maneira o nosso poder é maior que o dele. E tem muita gente, muita igreja, achando que é mais poderoso que Deus. Tem muito pastor achando que é mais que Jesus. Tem gente se denominando apóstolo, deidade, semideus, sei lá mais o que. Tem gente se colocando, né, no mesmo nível. Então, irmão, jamais um de nós, como representante, tem essa prerrogativa. Terceiro e último ponto: nós, como representantes, também intercedemos por outros. Se você é um embaixador, chega alguém lá na sua embaixada, diz assim: olha, eu quero pedir asilo político. Entra na sua embaixada aqui: olha, eu estou sendo perseguido aqui no meu país, eu quero asilo político. O que o embaixador faz? Recebe e encaminha a solicitação ao chefe da nação. Ó, chegou um cara aqui pedindo, ele vai interceder pela sua autoridade, ele vai interceder ao chefe da nação. Esse cara pode ficar aí exilado, ele pode permanecer aí, mas ele intercede. E assim também, da mesma maneira, com a mesma autoridade, com a mesma intimidade que nós pedimos por nós a Deus no nome de Jesus, nós também pedimos por outros no nome dele. É a intercessão. Nós, como representantes, também intercedemos por outros. Somos também vistos assim. Então é uma prática nossa. Agora sim, na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, no versículo 1, diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. É uma característica nossa. Nós somos intercessores, porque temos também autoridade para isso. Nós também intercedemos junto a Deus por outros. E a passagem de Tiago 5,16, né? Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então nós oramos uns pelos outros. Eu tenho como interceder junto a Deus, em nome de Jesus, pela sua vida. E você pela minha. Nós intercedemos uns pelos outros. Mas tudo isso, irmãos, o ponto-chave é: será que eu o represento?
Será que eu recebi o carimbo, o selo do Espírito Santo que me identifica como representante de Deus? Ou será que eu estou me enganando, como aqueles judeus exorcistas, achando que eu posso adicionar o nome de Jesus a quem outros representam? Não vai rolar, irmãos, não vai acontecer. Então está mais do que na hora da gente pensar se essas coisas acontecem conosco. Porque se nós estamos nos enganando, ainda há chance de você reconhecer e mudar. Ainda há possibilidade, irmãos. Enquanto Jesus não volta, há possibilidade de você se tornar um representante. Há a possibilidade de você receber o Espírito Santo. E assim é o começo para que a gente se avalie. Não somente isso, mas é importantíssimo para a nossa avaliação como cristão, como povo de Deus, porque se a gente não o representa, nós acabamos pedindo mal e não teremos nossas orações atendidas. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Pai, obrigado por essa palavra, meu Deus, e entendemos, Senhor, o teu recado para nós. Meu Deus, nenhum de nós quer viver uma vida cristã de mentiras, porque o nosso relacionamento contigo não é baseado em mentira. Nada, meu Deus, fica oculto diante de ti. O Senhor nos conhece por inteiro, o nosso coração está completamente revelado diante de ti. Meu Deus, o que nós queremos é, se nessa manhã temos nos enganado, queremos, meu Deus, voltar. A conversão ainda pode ser feita. Ainda podemos voltar, meu Deus. Ainda podemos reconhecer e entregar verdadeiramente nossa vida nas tuas mãos. Meu Deus, não queremos, Pai, ser enganados. Não queremos levar surra do inimigo, achando, meu Deus, que podemos simplesmente negligenciar essa representação. Não podemos, meu Deus, mais viver uma vida que não dignifica, não honra o teu nome, não te representa, meu Deus. Precisamos, ó Pai, uma novidade de vida, precisamos uma mudança completa, profunda em cada um de nós. Pai, que isso seja feito em cada um de nós, que nós dia a dia sejamos aperfeiçoados, a cada dia mais imitadores do Senhor, e que o Senhor possa nos usar, meu Deus, de acordo com a tua vontade, como intercessores, como agentes, como pregadores, como operadores de milagres, com todos os dons e talentos que o Senhor concede a cada um de nós. Assim oramos, Deus, te agradecendo por tudo em nome de Jesus. Amém.